Bom dia, meus amigos. Hoje é quinta-feira, dia 4 de outubro de 2018. Vocês me conhecem, meu nome é Legene Mirhan, sou professor, sociólogo, lecionei pesquisas e sociologia, ciência política durante muitos anos na universidade, hoje estou aposentado. Eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas por causa de alguns resultados que deixaram muito impactados parte da nossa militância aí, da esquerda, que foram divulgados na segunda-feira. Havia uma tendência de estagnação da candidatura de Jair Bolsonaro, do PSL, né? E ao mesmo tempo algumas indicavam até o seu declínio e uma ascensão consistente do Fernando Haddad, tanto que a gente antecipava de abrir a boca do jacaré que fala, as curvas iriam se cruzar, né? Hoje há uma dúvida se ainda nós conseguiremos que o professor Fernando Haddad, candidato do PT, ele consiga ir para o segundo turno em primeiro lugar, só que se bem que isso não faz diferença nenhuma, né? Eu quero aqui, então, fazer alguns comentários do que aconteceu no final de semana, que houve esse repique, vamos dizer, aquela candidatura do Bolsonaro que estava estacionada, ela deu uma pequena embicada, mas já estacionou. As pesquisas que saíram ontem, dia 3, quarta-feira, já mostram que o Fernando Haddad retoma o seu crescimento e o Bolsonaro para de crescer e até começa a embicar para baixo, né? O que aconteceu no final de semana foi as manifestações de sábado das mulheres, 2 milhões de mulheres nas ruas em 200 cidades no Brasil e 60 no exterior. Isso foi uma das maiores manifestações da história política do Brasil, que relembra as campanhas das diretas em 1984. Mas elas foram aproveitadas, manipulações feitas de forma grosseira de algumas imagens falsas distribuídas por WhatsApp, que é hoje o mecanismo onde o pessoal de baixa escolaridade, eleitor desse cidadão, né, ele se informa, né, onde as fake news elas prevalecem, né? Eles receberam então coisas muito ruins sobre o significado dessas manifestações de sábado. Elas foram absolutamente corretas, foi certo que elas tenham sido realizadas pelos setores progressistas, populares, antifascistas, foi muito correto, nós apoiamos, né? Mas elas foram manipuladas. Agora, mais do que isso, o segmento dos evangélicos do eleitorado, ele também recebeu o impacto de alguns desembarques da candidatura de Geraldo Alckmin, né, especialmente do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, que eles são dono do partido, do PRB, que está coligado com o Alckmin. Eles desembarcaram da candidatura do Alckmin e mandaram votar tudo os pastores esse final de semana, então já começaram a pedir voto para o Bolsonaro, né? A bancada ruralista de Brasília, que é toda do chamado Centrão, que é direitão na verdade, né? Tem partido de centro ali, é tudo de extrema direita, eles também já abandonaram o Alckmin e entraram para o apoio à candidatura do PSL, né, que é do Bolsonaro. Mas, mais do que isso, setores do PSDB, São Paulo, João Dória, hoje já faz campanha para o Bolsonaro. O vice-governador do Anastasia em Minas, né, que é o deputado Marcos Pestana, que é presidente do partido do PSDB em Minas, já declarou em vídeo gravado que Alckmin, que me desculpe, ele não decola, não tem como crescer, nós vamos já no primeiro turno de Bolsonaro. Então esse movimento fez ele, agora ele já está chegando, praticamente chegou no seu teto. Muito difícil ultrapassar esse número, e mesmo no segundo turno é muito difícil que ele consiga vencer a candidatura do professor Fernando Haddad do PT, coligado com o PCdoB e com o PROS. Eu quero aqui também falar que se começa a se falar aí uma certa coisa inusitada, né? Eu tenho até convicção de que isso possa ter o dedo da própria direita nesse movimento, né? Da construção de uma terceira via, né?
que não ficasse entre os extremos, né? Como se o professor Fernando Haddad, um moderado, né? pudesse levar a pecha de conservador, de extremista, né? Como quer impor aí essa mídia golpista, né? Não há como você construir nenhuma alternativa de terceira via nos próximos 3 dias, seja ela em nome do Ciro, seja ele em nome da Marina, seja ele em nome do Alckmin, né? O eleitorado do Bolsonaro e o eleitorado do Fernando Haddad estão bastante consolidados, né? Hoje, no máximo, 10% aqueles que dizem que poderiam mudar de voto em relação ainda no primeiro turno. Então, isso nós não fazemos afirmações peremptórias, não estou dizendo que isso é impossível de acontecer. Pode acontecer, mas acho que isso é muito improvável. Eu vejo como pequena probabilidade, não é? Por causa dessa cristalização. E vou dizer mais, ainda tem um espaço para o professor Fernando Haddad crescer muito ainda. Por quê? Porque o piso dele é o piso do eleitorado lulista, aquele que declara nas pesquisas que votaria em qualquer candidato indicado pelo Lula. Isso dá 30% a 33%. Ele está com 23%. Então ele tem espaço ainda para crescimento, né? E quando você, na pesquisa, pergunta para os entrevistados, né, o espontâneo e depois o estimulado, aí você mostra um cartão, não é? O Bolsonaro tem espontâneo 31, estimulado 31. Ou seja, ele não cresce mais, ele bateu num certo teto muito difícil. O Haddad não. Ele sai às vezes de 11, 12, né, no espontâneo e pula para 20, 22 no estimulado. E tem chão pela frente, né? Essa movimentação ocorrida nesses 2 pontos, 3 que o Bolsonaro captou este final de semana, ele não capta isso das candidaturas nem de Ciro, nem de Alckmin, né, nem de Marina. Ele capta dos indecisos, que você podem ver lá, eles diminuíram bastante, né? Então, eu já calculei o número provável de votos válidos no primeiro turno, se mantiver a média dos últimos 30 anos de eleições, desde 89, que foi 28% de abstenção branco e nulo. Isso nós teremos, então, 105 milhões de votos válidos, né? Neste domingo, né? Dos 147 milhões, 42 milhões serão desperdiçados e perdidos. Então, em números gerais, cada 1% em pesquisa significa 1 milhão de votos. Para Ciro Gomes passar o professor Fernando Haddad, ele teria que captar 15 pontos em 3 dias, significa 15 milhões de votos, e que ele não fez isso em um ano que ele está em campanha. Acho que muito difícil que ele consiga fazer isso até domingo, né? Então eu queria, não sei se isso que eu estou dizendo vai trazer tranquilidade, digamos assim, para a nossa militância, mas eu estou muito seguro de que não há possibilidade de uma chamada terceira via, né? Bom, aqui eu quero também dizer que simulação de segundo turno, elas não têm o menor significado, né? Elas, inclusive, fazem um certo jogo, a direita estimula esse tipo de coisa, né, para exatamente tentar tirar o potencial de votos do professor Fernando Haddad, né, e jogar isso numa alternativa aí de terceira via e tal, né? Então, não, o professor Haddad não ganha. O Haddad ganha em qualquer simulação, ele ganha nesse momento, mas elas não valem nada. Veja, qual o sentido de você simular que a Marina, com 4% no primeiro turno, ganha desse coiso no segundo turno? Não tem nenhum sentido, ela não irá para o segundo turno, como o Alckmin não irá para o segundo turno, como o Ciro é muito improvável que vá. Então, de que adianta isso, né? Quem é que vai? Esse movimento é para fazer o chamado voto útil ou inútil, né? Se você deixa de votar no Fernando Haddad para votar num Ciro que não irá para o segundo turno, né? Podendo, né, acabar fortalecendo o outro campo. Então, nesse sentido, essas simulações de nada valem, né? De onde vem a minha convicção de que o professor Fernando Haddad vencerá as eleições, né? Elas vêm, né, primeiro porque no segundo turno nós não teremos essa coisa que o pessoal anda falando aí, petismo e antipetismo,
civilização e barbárie, nós teremos confronto de projetos, nós teremos confronto de propostas para o Brasil, não é? Essa turma, né, que apoia hoje Bolsonaro, eles fazem campanha sobre vamos dizer assim, uma fachada mentirosa. Eles se apoiam exclusivamente na moralidade, uma falsa moralidade, porque são hipócritas, né? Eles são corruptos, mas falam contra a corrupção, né? Falam a favor da família cristã, etc., mas praticam as maiores barbaridades, né? O próprio Coiso está no quarto casamento, né? Fala mal de mulheres, etc. Nós não vamos disputar no campo da moralidade, porque esse campo da moralidade é o campo que é o único que eles têm, porque na verdade eles não têm programa, né? Eles não têm proposta. Ou, dito de outra forma, na verdade eles têm proposta, só que não podem apresentar, porque se apresentarem as propostas, perdem feio, né? Tirar direitos do povo, tirar o 13º, né? Tirar os direitos de licença maternidade, como ele propôs reduzir, né, na Câmara dos Deputados. Então, o segundo turno será um confronto de propostas. Você imagina, o Bolsonaro acabou crescendo um pouco porque ficou 30 dias hospitalizado. Se o cara abre a boca, ele, o vice dele, ele perde pontos. Ele ficou quieto 30 dias. Aí o que fez a campanha dele foram as redes sociais, não foi a televisão que ele tem 8 segundos, né? O que, aliás, é uma grande prova que os meios de comunicação não vão definir estas eleições, e a força das redes sociais são determinantes. Ele não sai do patamar que ele está, né? E o Alckmin, com 5 minutos, também não sai do patamar que está. Está lá embaixo, está no bloco lá, né? Os que disputam a terceira colocação, mas com 12 ou 15 pontos em relação ao segundo colocado, né? Então, o Fernando Haddad tem muito a crescer ainda e crescerá, né? Ele receberá votos do eleitorado do Alckmin, e as pesquisas mostram que metade vão para o Fernando Haddad, receberá votos do eleitorado de Ciro, e mostra que chega a 70%, do eleitorado de Boulos, e outros candidatos, Marina, etc., tudo migrarão, em sua maioria, para o Fernando Haddad. Mesmo que os candidatos derrotados, ou os líderes, ou os próprios partidos mais conservadores, não venham a declarar o apoio expresso a Fernando Haddad, como é provável que, no caso do PSDB, eu duvido muito que ele venha a declarar um apoio aberto em Fernando Haddad. Alguns líderes farão isso, né? Mas eu acho que a maioria não deve fazer, né? Bom, eu quero dizer assim, ele perderá também, esta é a minha convicção, em segundo turno, na segunda volta, exatamente por causa da rejeição. A rejeição ao professor Fernando Haddad é uma das menores na história do PT, aí situado em 30 e poucos por cento. A rejeição ao coiso, ao inominável, ela ultrapassa 50%, dependendo da pesquisa no segundo turno, chegou a apontar 56% de rejeição. Então, para onde cresce? É uma pessoa que tem 56% dos eleitores que diz que não votariam em hipótese nenhuma na sua candidatura, né? Eu estou apostando num segundo turno muito disputado, muito renhido, né? Poderá ser parecido com os números de 2014, né? Dilma Aécio, que eu chamo de Dilma 2, onde foi 3,5% a diferença, 3,2%, muito apertado. Mas poderá ser um pouco mais folgado, não é? Que foi o Dilma 1, 2010, cujo percentual situou na faixa de 12%. Né? Se poderá ser o que foi Lula em 2006, eu não sei, mais difícil, 61-39, né? Que foi o recorde da votação de um candidato do Partido dos Trabalhadores. Então eu quero trazer essas palavras aí mais de tranquilidade para o pessoal, mas arregaçar as mangas daqui até esse final de semana, visitar casas, vizinhos, telefonema, a gente quase não usa mais o telefone, mas pedir voto também por telefone, né? Utilizar, claro, o WhatsApp e as redes sociais, essa coisa de que nós vivemos numa bolha no Facebook, só falamos entre nós, não é verdade, eu não tenho esta opinião, não é? Eu vejo que eu tenho lá 3.000, 4.000 seguidores no meu Facebook, mas não é todo mundo que vê o que eu publico. Mas eu já tive publicação minha que deu 1.000 compartilhamentos, né?
E não eram amigos todos eles. Imaginam esses compartilhamentos dos compartilhamentos, então usem intensamente as redes sociais e nós estamos então convictos de que nós venceremos as eleições nesse próximo domingo. Muito obrigado, um grande abraço.